Você já sabe, programação cultural é aqui mesmo, pela TBC. Veja os destaques. O Som do Sagrado prestigia a nova exposição de Helena Vasconcelos. A versatilidade de Natan Nazareno, cartunista, caricaturista, desenhista e um especialista em fazer charges. Final de semana com a apresentação do espetáculo Nega Lilô. Goiás perde uma das expoentes da cultura popular goiana, a cantora Eli Camargo, que fez história por onde passou. Boa tarde. Começamos esta edição destacando a obra de Helena Vasconcelos. Trata-se da individual O Som do Sagrado. A artista é conhecida pelas cores vibrantes que predominam em sua obra e também por pesquisar e valorizar nossas manifestações culturais. Veja o que traz à mostra O Som do Sagrado, agora pela Agenda Cultural. Arte inspirada nos sons. Esta é a ideia da artista plástica Helena Vasconcelos. Suas obras retratam as tradições religiosas populares do interior do Brasil, uma homenagem aos músicos e à cultura goiana. Toda a arte está ligada à música. Então, foi exatamente por isso que eu comecei a buscar os instrumentos que são utilizados no catira, no fogaréu, né, nas cavalhadas. São muitos instrumentos que fazem o batuque, que enriquecem essas festas. Mineira, nascida em Uberaba, a artista mora em Goiás há quase 40 anos. Desde então tomou gosto pelas festas religiosas e passou a admirar as tradições. Pintora há 15 anos, suas telas, relicários e cerâmicas trazem sempre a musicalidade dos ritos do interior. O Centro-Oeste, Goiás, tem uma cultura popular maravilhosa. Você não encontra aqui só uma cavalhada, só uma congada. Nós temos a congada em várias cidades do estado de Goiás e em várias épocas. A exposição O Som do Sagrado está aberta ao público até o dia 5 de dezembro na Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Rua 84, setor sul de Goiânia, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. E vamos prestigiar a criação de Natan Nazareno. Uma das características dele reside na diversidade. Ele é desenhista, caricaturista, cartunista e se dedica também à produção de charges. A vocação para o desenho ele descobriu na infância e se aprimorou com o passar do tempo. Natan se graduou em artes visuais pela UFG e demonstra uma certa preferência na criação de charges. Veja agora. Em 20 anos de dedicação, Natan Nazareno projetou o nome dele no circuito dos desenhistas, chargistas, caricaturistas e cartunistas. Hoje ele é um profissional dinâmico e essa história começou sem maiores pretensões. Mas o destino de Natan Nazareno não tinha como ser diferente pelo jeito. Apenas os traços do rapaz lembram uma criança. Só que o artista se graduou em artes visuais pela UFG, se especializou e agora, segundo ele, o bom mesmo é sentir a reação do público. É raro não achar graça de seus desenhos e caricaturas, diz ele. Quero ver as pessoas sorrirem, porque eu vejo assim, eu acho engraçado o desenho e principalmente que eu faço muita caricatura e como a caricatura em si é engraçada, eu tento mostrar essa graça para as pessoas. E aí eu até brinco muito assim, quando eu vou fazer a caricatura de uma pessoa, aí a pessoa fala assim, olha, não faz isso, não faz aquilo, porque sabe, né? Eu falei assim, não, mas não preocupa não, você pode até não achar graça, mas todo mundo em redor vai achar. Natan tem a rapidez e habilidade como marca de suas produções. Em poucos minutos faz um desenho manual ou uma charge. Essas experiências foram vivenciadas pela nossa repórter da Agenda Cultural. Logo, ela estampava uma charge. Se tornou personagem do nosso entrevistado e se surpreendeu. Então eu faço isso com desenho. Sempre quando eu tenho condição de estar falando sobre desenho e ainda acunhar algo sobre educação,
sobre respeito, sobre moralidade, sobre vícios e sobre uma série de outras coisas, eu sempre deixo esse recado, porque eu acho que vai junto com essa ideia de que eu descobri alguma coisa, então eu tenho que passar isso para frente, porque senão vai adiantar em quê? Aquilo que eu descobri e não conto para ninguém não existe. Natan utiliza ainda a técnica manual, mas não teve como escapar do processo digital cada vez mais comum nesse mercado. Tudo sem perder de vista sua originalidade. Quem saiu do ateliê dele com uma versão digitalizada numa caricatura foi o cinegrafista da equipe. Quando está exercendo o ofício, a concentração é importante, mas Natan coleciona histórias. Confessa que o bom mesmo nesta profissão é interagir com o público, com destaque especial para as crianças. Olha, eu diria uma frase às vezes do Oscar Niemeyer. Ele diz assim, o desenho é tudo. E que toda a estrutura das coisas que existem começa no desenho. Eu falo isso nas minhas palestras quando eu vou perguntar para os alunos se eles acham que existe alguma significância para existir desenhista no mundo. Aí eu falo para eles que tudo que eles veem à volta deles, que não nasceu na natureza, antes foi um desenho. As salas de aula, as cadeiras, os utensílios, tudo foi desenho. Então tudo começou no desenho, então não parem de desenhar, continuem desenhando. Natan desenha, cria charges, é cartunista, desenhista, enfim. Essa formação permitiu que o leque de sua clientela fosse ampliado. Ele faz convites de casamento, vários tipos de encomendas relacionadas ao próprio trabalho, ministra palestras, participa de atividades sociais e criou um site para os interessados em sua produção. Se você gostou, anote www.chargemania.com.br. Natan tem um recadinho especial para os que sabem desenhar e tem a pretensão de se aperfeiçoar na profissão. A parte artística, principalmente essa questão de produção no geral, ela fica meio dividida entre a arte que realmente tem um determinado valor e a questão da indústria, daquilo que se é produzido em série. E aquilo não tem valor, porque você sai do mecanismo de ser um artista criador e passa para ser um mecanismo meio automático daquele que reproduz, igual uma impressora. Então isso não tem valor. Quiprocó nas ondas do rádio. Este é o nome do musical que vai ser apresentado hoje e amanhã à noite. Uma montagem muito especial para relembrar grandes nomes da chamada Era de Ouro do rádio brasileiro nos anos 50. O nosso programa mostra somente um trechinho de como deve ser esse musical. A direção é de Jonatas Tavares. Viemos aqui convidar novembro 7, 8 e 9. Corra, escolha o seu lugar. CEP em Artes Basileu França apresenta nos dias 7, 8 e 9 de novembro o musical Quiprocó nas ondas do rádio, revivendo a era de ouro do rádio no Brasil. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Escola Basileu França, 3201-4044. Corra, escolha o seu lugar. Corra! Esta semana perdemos uma das maiores expoentes da cultura em Goiás. Foi a pesquisadora, folclorista e cantora Eli Camargo. A artista partiu, mas deixou uma memória rica e grandiosa não só para Goiás, mas também para o Brasil, como foi reconhecida. Ela era folclorista, pesquisadora de nossas manifestações culturais e religiosas e dona de uma voz impecável. Eli Camargo fez história na música em Goiás. Minha cidade amanheceu risonha. A vocação para a música veio de família. Nasci no meio de artistas. Meu bisavô era Veiga Vale. Em casa, o papai tocava muito violino. Então, ele nunca deixou de tocar violino até quando faleceu. Com sua técnica apurada, logo conquistou uma legião de fãs desde os anos 60.
Ela viveu alguns anos em São Paulo e a carreira deu um verdadeiro salto. O LP Canções de Minha Terra consagrou Eli Camargo como a cantora mais autêntica do Brasil. Na capital paulista, se aprofundou na pesquisa e começou a difundir a música folclórica. Aí eu comecei a cantar música folclórica também. E música do folclore de Goiás e alguma coisa de Brasil, né? Este ano estava prevista a produção de um documentário sobre a vida e obra de Eli Camargo. Ela reconhecia, sem qualquer modéstia, o próprio talento. Tinha consciência de seu dom e também da contribuição para a cultura brasileira. Eu acho que eu mereço que me ouçam, porque o que eu pude fazer pela música brasileira, eu fiz. Além de alguns compactos, Eli Camargo gravou cerca de 15 LPs, alguns dos quais foram lançados também em países como África do Sul, Alemanha, Itália e Portugal. A cantora apresentou programas na Rádio Brasil Central e na Rádio da Universidade Federal de Goiás. A artista, que nasceu na antiga Vila Boa de Goiás no dia 12 de fevereiro, morreu aos 84 anos. Eli Camargo se foi, mas deixou um grande legado. Um dos CDs mais populares foi gravado em 2009 com participação de vários artistas locais, no qual resgata a tradição das serenatas e músicas folclóricas. Uma das canções de destaque no repertório do álbum se tornou um clássico, a música Noites Goianas. Noites de cá. Baseado no livro 100 Palavras de Larissa Mundim e Valentina Prado, o espetáculo é o trabalho inaugural da Nega Lilu Companhia de Dança, que tem como coreógrafa a bailarina carioca Valesca Gonçalves, que também integra o elenco da Quasa Cia de Dança, daqui de Goiás mesmo. E nesse trabalho, a companhia propõe a materialização de estados emocionais que rondam a breve história romântica de Nega e Lilu. Em sua origem, o conto 100 Palavras é um conto inquieto. E aí ele provocou o surgimento do coletivo Esfinge, que é um grupo de mais de 70 pessoas no mundo inteiro, que participam de ações nas diversas linguagens artísticas para comentar esse conto, transformar esse conto e difundir esse conto. Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Essa ação de dança é uma ação do coletivo Esfinge, que acabou como parte integrante de um projeto que é grande, mas acabou também fundando uma nova companhia de dança contemporânea no estado de Goiás e a gente está muito feliz por isso. Para mim, o maior desafio desde o início, que eu nunca tinha feito uma coreografia a partir de uma história, né? Principalmente de um livro, né? De um conto. E eu quis criar um espetáculo que passasse mais o que elas sentiam durante esse relacionamento do que contar literalmente a história que eu li, né? O conto. Então elas passam por momentos de raiva, de ciúme, de tristeza, de alegria, de diversão, de sensualidade. Partir mais das sensações das personagens do que criar personagens. Tanto que não tem momento assim que às vezes eu acho que eu sou a Nega, às vezes eu acho que eu sou a Lilu, e a Flora também tem momentos que ela é mais Nega e mais Lilu. Uma história da plenitude do amor. Todo mundo, a maioria das pessoas já passaram por isso, entendeu? Já passaram por tristezas de não estar com a pessoa que quer. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia
Nós encerramos agora mais uma edição da Agenda Cultural. E sábado que vem você já sabe, tem mais. Até lá!